Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, queridos? Estão todos nos ouvindo? Quem está lá atrás está ouvindo? Glórias ao nosso bom Deus, né? E louvamos mesmo a Deus pelos momentos agradáveis, prazerosos que Ele nos concede nesses dias, né? Eu sei que as notícias que temos é que são momentos muito agradáveis aqui com os irmãos, né? Assim como nós estamos tendo ali também onde estamos. E o Senhor já tem usado muitas pessoas para ministrar aos vossos corações. E nessa noite nós vamos continuar trazendo uma palavra alusiva ao tema que estamos trabalhando nesses dias. Gostaria de pedir a máxima atenção dos irmãos. Não seremos extensos, mas queremos que você fique muito atento para aquilo que Deus tem preparado para os nossos corações. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Lerei apenas o versículo 16. Mateus, você que pode, se de repente a iluminação não lhe permite, só ouça com atenção o texto bíblico. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Jesus está reunido, conversando com os discípulos, orientando cada um deles, alertando para os dias vindouros. E esse alerta que Jesus dá aos discípulos, ele serve muito bem para nós e para aplicarmos no tema que estamos trabalhando esses dias. Mateus 10,16 diz assim a palavra do Senhor Jesus: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E que Deus nessa noite fale profundamente aos nossos corações através da palavra lida. Vamos orar. E peça para que o Senhor fale a você individualmente e a todos nós coletivamente. Nosso Deus e Pai. Senhor, nós entendemos que tudo o que o Senhor nos concede como oportunidade de vivenciarmos é também a oportunidade de aprendermos, de crescermos. E nesses dias o Senhor reúne o teu povo aqui, e aqui, ó Deus, tem sido um lugar abençoado por Ti, porque aqui, Senhor, a Tua palavra tem transbordado, o Teu Espírito Santo tem agido poderosamente, aqui o Senhor tem incomodado vidas, aqui o Senhor tem desafiado os Teus servos, aqui o Senhor tem ministrado palavras poderosas, e não será diferente nesta noite, ó Deus. O Senhor está aqui em nosso meio, o Teu Espírito Santo arde no nosso coração. O Senhor tem algo tremendo a nos revelar, ó Deus, que nenhum espírito contrário nesta noite possa predominar, a não ser o desejo pleno, o desejo, ó Deus, sedento de ouvir a Tua palavra, de sentir o Teu toque, de, ó Deus, ser abraçado com o Teu abraço de amor. Fala-nos, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir. É a súplica que trazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Ele nos deixou é simples. E o que impressiona é a simplicidade do Evangelho. E ao mesmo tempo, esse Evangelho ser tão poderoso, esse Evangelho ser tão eficaz. O alcance tremendo desse Evangelho e o poder transformador que ele traz. Nesses dias nós estamos meditando aqui no Retiro sobre esse desejo, essa possibilidade, essa realidade de sermos uma bênção na vida do outro. Esse chamado que temos do Senhor para sermos uma bênção. Aquele mesmo chamado que ecoou lá em Abraão, na Mesopotâmia, quando o Senhor disse: "Sê tu uma bênção, vai e transporte, conduza isso que eu derramei na tua vida, e onde quer que você esteja ali, você será uma bênção." E é esse mesmo desafio que o Senhor tem renovado nas nossas vidas nesses dias. Eu sei que alguns que me antecederam já falaram sobre esse tema e abordaram sobre os mais variados enfoques que podemos abordar. E na palavra que vos trago hoje, eu quero focar mais no ser e menos no fazer.
Eu quero pensar mais em postura e menos em ação. Vida cristã é relacionamento. E isso nós temos aprendido na nossa igreja. Sabe qual a forma mais eficiente de ser uma bênção na vida do outro? De ser uma bênção na vida do nosso irmão? De sermos uma bênção lá na nossa casa, no nosso trabalho, na escola onde estudamos, na vida dos nossos vizinhos? É vivendo o Evangelho. É vivendo esse Evangelho. Nós gostamos muito quando alguém nos diz o que fazer. Quando alguém prega e deixa uma receita com passos que deveremos dar. E se você agir desta maneira, se você fizer essas coisas, você vai alcançar este resultado. Mas o grande desafio de Jesus é: viva esta palavra. Viva este Evangelho. E sabe por quê, queridos? Porque o fazer, ele é momentâneo. Ele é transitório. E o ser é estilo de vida. Quando eu aprendo a ser, eu crio uma maneira de me comportar, e isso vai fazendo parte da minha existência. O desafio de Deus para nós nessa mensagem é: abençoe o outro com o seu jeito de ser. Abençoe o teu irmão, abençoe a tua família, abençoe a tua igreja, abençoe os teus colegas de trabalho com o teu jeito de viver. Jesus, quando está ensinando os seus discípulos, por extensão a sua igreja, e esses ensinamentos chegam até nós, Jesus está mostrando: olha, vocês irão se relacionar na vida com todo tipo de pessoas. Vocês não irão conviver apenas com aquelas pessoas certinhas, com aquelas pessoas que pensam como vocês pensam, que agem como vocês agem. Não. Vocês irão conviver com pessoas as mais diversas, inclusive com lobos. E quando Jesus está dizendo: olha, vocês irão para o meio de lobos, ele está dizendo: vocês irão conviver com pessoas muito difíceis, mas mesmo assim, vocês podem ser uma bênção na vida dessas pessoas. Eu posso ser uma bênção na vida de uma pessoa que eu convivo, por mais complicada, por mais difícil que seja a convivência com essa pessoa. Do texto que lemos, Jesus usa como ilustração 3 animais, além do lobo. Jesus fala de ovelhas, Jesus fala de serpentes, Jesus fala de pombas. E nós queremos aprender um pouco mais sobre o alcance desse texto, dessa mensagem, dessa orientação que Jesus está dando aos seus discípulos, como isso se aplica na minha vida, como isso pode me trazer direcionamento para os próximos passos da minha vida após o final desse retiro. Como ser uma bênção na vida do meu irmão. Como eu posso ser uma bênção, pastor, lá na minha casa, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus tios. Como eu posso ser uma bênção convivendo lá no meu trabalho, e lá no meu trabalho eu convivo com pessoas difíceis, e o Senhor falou que estaria me enviando para o meio de lobos, pastor. Agora eu estou imaginando que eu convivo com algumas pessoas que o temperamento, o comportamento é de lobo. Como eu posso ser uma bênção? Nesse versículo, Jesus começa dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas. A primeira lição que aprendo aqui, se eu quero ser uma bênção na vida do meu irmão, é que eu devo viver como ovelha. O Senhor Jesus está dizendo: olha, eu vos envio como ovelhas. O que Ele está dizendo é: meus filhos, em qualquer lugar que vocês estejam, independente de qual seja a pessoa, o temperamento, o jeito de ser, a pessoa com que você está convivendo, não esqueça de uma coisa: você
é e sempre será ovelha do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos, e que nós não podemos nos esquecer? Não permita que o mundo ou as pessoas mude a tua natureza de ovelha. Não permita, porque esse é o nosso diferencial. O Senhor nos fez como ovelha do seu rebanho, do seu aprisco. Não mude o teu jeito de ovelha, porque você está convivendo com uma pessoa difícil, porque você está vivendo talvez com um lobo ao teu lado. Não mude a tua natureza. Porque a natureza de ovelha que o Senhor nos deu é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Jesus está dizendo, ovelha é dócil. E não há coisa mais, irmãos, abençoada do que conviver com uma pessoa dócil. Você gosta de conviver com alguém que te agride? Você gosta de conviver com alguém que te desrespeita? Você gosta de viver com alguém que te violenta? Talvez você até tenha um lobo na tua vida, próximo de você. Mas você não é lobo. Viva como uma ovelha do Senhor. Ovelha é agradável, meu irmão. Ninguém se assusta com uma ovelha. Ninguém corre de uma ovelha. Ninguém tem medo de ovelha. A ovelha é agradável. Sabe como você pode ser uma bênção na vida do teu irmão? Seja uma pessoa agradável de se conviver. Seja uma pessoa agradável na igreja. Seja uma pessoa agradável lá na tua casa. Mas pastor, mas tem um lobo do meu lado. E se eu for uma pessoa agradável, eu vou ser devorada. O Senhor está dizendo, não mude. Eu estou mandando você como ovelha. Eu não estou mandando lobo para conviver com lobo. Você está entendendo, meu irmão, a mensagem do Senhor Jesus? Irmão, ovelha não machuca. Todas as vezes que você ficar irritado com o comportamento de alguém, com a atitude de alguém, e você se sentir desejoso de revidar no mesmo nível, de devolver no mesmo tom, pedra com pedra, agressão com agressão, lembre do eco desta palavra: eu vos envio como ovelha. Irmãos, quando Jesus diz eu vos envio como ovelhas, Ele está dizendo cuidado para não passar a agir como lobo. Nós vivemos numa selva de pedra, nós vivemos, irmãos, num mundo agressivo. E aos poucos as pessoas vão se moldando a esse sistema. Jesus está dizendo, vocês estarão no meio de lobo, mas vocês não são lobos. E é triste, meus irmãos, observar a ovelha tentando se comportar como lobo. De vez em quando você percebe alguns irmãos que estão mudando o temperamento, se tornando agressivo, se tornando grosseiro, grosseiro em casa, grosseiro nos relacionamentos. E dessa maneira você não pode ser uma bênção, porque a ovelha não pode se comportar como lobo. Existe uma expressão muito conhecida, uma expressão filosófica, que diz que o homem é produto do meio. E quando essa expressão ela é repetida, significa dizer que nós somos moldados pelo meio em que vivemos. Portanto, se você convive num ambiente de agressividade, aos poucos você naturalmente vai se tornando agressivo. Portanto, se você vive num ambiente onde as pessoas não se respeitam, daqui a pouco você também não respeita o próximo. Meus irmãos, em nome de Jesus, essa frase ela não cabe na vida de um servo de Deus. O Senhor nos fez como ovelhas, e nós seremos bênção na vida do outro, mantendo o nosso temperamento, mantendo o nosso o jeito de ser de ovelha. Você não é produto do meio, você é produto da ação transformadora do Espírito Santo de Deus na tua vida. Queridos, quando Jesus diz, eu vos envio como ovelhas,
Ele está dizendo: ei, ovelha é guiada pelo pastor. Ovelha obedece os comandos do pastor. E o salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelha do Senhor. Irmãos, vocês sabem quais são as chances de um confronto natural entre uma ovelha e um lobo? Nenhuma. Quando nós, irmãos, convivemos com pessoas que atacam como lobo, que machucam como lobo, que ferem como lobo, nós não podemos, irmãos, enfrentá-las com as mesmas armas, porque não é dessa maneira que nós vamos ser bênção na vida dela, não é dessa maneira, irmãos, que nós iremos ajudá-la, mas nós devemos nos comportar como pastor. Ah, pastor, mas eu vou ser ameaçado. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Se o Senhor disse: olha, viva como uma ovelha, Ele está dizendo: não se preocupe, que eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. É o pastor que traz segurança para a ovelha. É o pastor que guarda a vida da ovelha. Portanto, não tema se você está vivendo em obediência à palavra do Senhor, temendo que você vai ser devorado pelo sistema, pelo contexto violento, pelas pessoas que não te compreendem. O Senhor é a tua segurança. Aleluia. Como ser uma bênção na vida do meu irmão? Em primeiro lugar, o Senhor nos ensinou que devemos viver como ovelha, porque Ele nos enviou para conviver com o outro na condição de ovelha. Mas na sequência, Jesus chega e diz para os discípulos: olha, sejam prudentes como as serpentes. Jesus agora usa esse outro animal e pega uma qualidade específica para ilustrar como deve ser o nosso comportamento no mundo, de maneira que possamos edificar, ajudar o outro. E ele usa o comportamento prudente da serpente. Irmãos, prudente como a serpente é um animal que ela faz uma leitura muito bem do terreno onde pisa. Ela faz uma leitura correta do terreno onde está pisando. Por isso é muito difícil você surpreender uma serpente, porque ela vai fazendo uma leitura, irmãos. As serpentes, elas não têm uma visão muito boa. E, portanto, elas não confiam na visão, mas elas conseguem muito bem fazer uma leitura do terreno em que está pisando. Ei, meu irmão, você quer ser uma bênção na vida do teu irmão? Faça uma leitura melhor do teu irmão. Faça uma leitura melhor do contexto e da situação em que você está vivendo. Porque de vez em quando nós estamos entrando errado, irmãos. Porque não fazemos uma leitura correta da situação. Somos muito impulsivos para dar uma resposta. Somos muito explosivos nas nossas reações. E isso não ajuda em absolutamente nada. Ser prudente é medir cada atitude. Muitas vezes nós não conseguimos ser uma bênção na vida do outro, irmãos, porque quando nós vamos parar para pensar, nós já agimos. Nós já metemos os pés pelas mãos. Nós já derramamos uma série de palavras que não temos noção daquilo que falamos. Isso não é ser prudente. Ser prudente é medir cada atitude. Tiago capítulo 1, versículo 19. Diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Irmãos, como é que você quer ser uma bênção na vida do teu irmão se você não tem paciência para ouvir? Você não tem paciência para ouvir. Na maioria dos casos, irmãos, esse versículo ele é vivido de maneira inversa. Eu sou rápido para me irar, mais rápido ainda para falar. Aí, meu irmão, para ouvir eu não tenho paciência alguma e eu não consigo ser bênção.
Eu vivo causando problemas nos relacionamentos. Eu vivo causando conflitos. Eu vivo no meio de brigas. E aí daqui a pouco eu não consigo entender, pastor, por que tem tanta briga em volta de mim? Por que tem tanta confusão na minha casa? Por que é tanta tensão nos meus relacionamentos? Por que eu não consigo me entender com os meus irmãos de ministério na igreja? Porque eu não estou conseguindo, irmão, ser prudente. Eu não estou conseguindo medir as minhas atitudes. Ser prudente é avaliar as consequências de cada ação. E refletir, tentar imaginar, se eu agir desta maneira, o que isso pode me causar nos meus relacionamentos. E nós precisamos, irmãos, refletir mais. Porque às vezes nós estamos deixando um rastro de dor, de problemas, por onde passamos. Estamos conseguindo ser tudo na vida do outro, menos bênção. Como ser uma bênção na vida do meu irmão. Jesus chega agora e diz, olha, sejam simples como as pombas. As pombas na época de Jesus eram considerados animais limpos, né, irmãos? Nos nossos dias nem tanto, né? Esses animais, essas aves já estão inseridas no contexto urbano de poluição, de sujeira, e às vezes não nos passa essa imagem de um animal limpo, mas lembram que no Antigo Testamento, entre os animais que eram permitidos ser sacrificados como oferta ao Senhor, estavam também as pombas. Então Jesus está usando a simplicidade. E, sabe, a pureza desse animal, Jesus está dizendo, de outras palavras, conviva com gente suja, mas não se suje. Eu estou sujeito na minha vivência, irmãos, a ter do meu lado no escritório uma pessoa toda suja, toda irregular, toda incorreta. Eu estou sujeito, irmãos, a estar convivendo com um irmão de sangue meu, que estão fazendo as coisas erradas, e eu estou ali, estou percebendo os erros dele. Eu posso estar, irmãos, dentro da igreja, olhando pessoas que estão vivendo uma vida completamente irregular na presença do Senhor, mas o Senhor está dizendo a ele, porte-se como uma pomba, não se suje. As pombas trazem o exemplo de simplicidade. Simplicidade é discrição, irmãos. Precisamos ser mais discretos nos nossos relacionamentos. É um pouco complicado falar isso, porque nós vivemos um momento, um período, irmãos, onde as pessoas têm evidência. Alguns têm uma obsessão pelas câmeras, pelos holofotes, pelas luzes. E aí querem que todos os olhares estejam voltados para eles. Quando as redes sociais estão se tornando um palco, onde você tem um universo de pessoas olhando para você, que você nem conhece. Algumas pessoas querem fazer de tudo para chamar a atenção. Mas o servo de Deus, irmãos, ele deve agir com discrição, com simplicidade. Simplicidade na maneira de reagir, irmãos. A forma como você é tratado. É curioso porque quando você olha um grupo de pombas ali numa praça e algo se aproxima dela que a ameaça, seja um cachorro, seja uma pessoa, a reação não é espalhafatosa, ela simplesmente voa. Ela simplesmente sai dali, irmãos. E nós precisamos ser mais simples nas nossas reações. Irmãos, tem gente que é muito espalhafatoso ao reagir a uma provocação. Causa um estardalhaço. Uma situação que poderia ser resolvida de maneira simples, de maneira discreta, sem muito barulho, todo mundo fica sabendo. Aconteceu uma situação desagradável, mas agora, irmãos, aquela situação desagradável, toda a rua está sabendo, todos os colegas de trabalho estão sabendo, toda a igreja está sabendo. Parece que hoje as pessoas não têm mais o pudor, irmãos, de expor as suas intimidades. É preciso que todo mundo saiba. Ele está dizendo, olha as pombas, elas são tão simples na sua maneira de reagir. Simplicidade em saber qual é o seu lugar. E as pombas sabem muito bem isso. Eu lembro da minha infância, quando eu tinha muita vontade de criar pombos. E
tinha um vizinho no final da rua, um colega no final da rua, e ele criava pombos. E eu insisti com minha mãe que eu queria, porque queria criar pombos, e nós fomos lá e compramos uns 2 casais. E nós fizemos uma casinha lá e colocamos. Mas sabe qual é a minha decepção? Todas as vezes que as asas dos pombos a gente cortava, que crescia, e a gente não percebia que estava crescendo, aí eles voavam. Sabe para onde ele ia? Lá para casa, onde ele foi criado, onde ele nasceu. Aí nós íamos lá, pegávamos, trazia de volta, cortava as asas. Mas quando a gente descuidava e aprendia a voar, ela voltava para lá. Não sei se vocês sabem, mas algumas guerras no início do século passado chegou-se a usar pombos como correio, né? Ele era criado num local, num quartel, você levava para quilômetros de distância, amarrava ali algo na perna do pombo lá, e ele voava quilômetros e tinha um senso de orientação impressionante, e voltava para o mesmo lugar, porque ele sabe qual é o seu lugar. Irmãos, sabe como nós podemos ser uma bênção na vida do outro? Sabendo qual é a nossa posição, sabendo qual é o nosso lugar. Há muitas confusões na igreja, irmãos, porque alguns irmãos não sabem qual são o seu lugar. Há muitas confusões na família, porque tem filho que não sabe ser filho, tem pai que não sabe ser pai, tem mãe que não sabe ser mãe, esposa que não sabe ser esposa. As pessoas estão confundindo as suas funções. Saiba qual é o seu lugar e viva na posição que Deus te colocou. Jesus está dizendo: eu que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Meus irmãos, nem sempre na vida nós vamos poder escolher as pessoas com as quais iremos nos relacionar. Nem sempre. E você pode, de repente, estar lamentando por estar próximo de uma pessoa que não seja tão agradável, que não é a melhor pessoa para você estar perto. Mas se eu não posso, em todas as situações, escolher com quem eu vou conviver, eu posso escolher como me portar. Eu posso escolher como eu vou agir nessa convivência. O problema, irmãos, que nós ficamos angustiados é porque nós queremos controlar o outro. Lembre-se de uma coisa: você, na maioria das vezes, não terá controle sobre as atitudes, o comportamento, o jeito de ser do outro. Mas você pode e deve ter controle sobre as suas atitudes, o seu comportamento, o seu jeito de ser. Talvez nessa noite, eu lendo esse texto, você pode estar lembrando de alguém que você está convivendo e se comporta como um lobo. Alguém que fere, alguém que machuca, alguém que destrói. E não é fácil conviver com alguém assim. Não é fácil ser uma bênção na vida de alguém que dificulta o teu viver, que cria um ambiente desagradável em volta de você. Sabe por que lobos ferem? Você sabe por que lobos machucam? Porque tudo que eles aprenderam na vida foi isso, irmãos. Só conseguiram aprender a machucar, a ferir. Existe uma frase de Augusto Cury, que ele diz o seguinte: por trás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. E às vezes é difícil a gente entender o comportamento de alguns irmãos nossos, que são tão agressivos, que têm respostas tão duras e de maneira gratuita, que agem para, complicar o ambiente, e você não sabe a quantidade de machucados, de feridos, de dores que essa pessoa tem no seu íntimo. E às vezes a maneira de responder, a maneira de extravasar isso, infelizmente, é ferindo quem não tem nada a ver. E você diz: mas eu não sou a causadora, eu não provoquei isso. Pois é, mas infelizmente ela termina machucando. Irmãos, só há uma forma de enfrentar isso. Só há uma forma de conviver com lobos. É vivendo como uma ovelha do Senhor. É mostrando o amor de Cristo que há na tua vida.
É vivendo este evangelho na sua pureza, na sua simplicidade, na sua integridade. É acreditando, é crendo no poder transformador do evangelho, que transformou a tua vida, que transformou o teu caráter, que está moldando o teu temperamento, e entender que ele é poderoso para abençoar a vida até de quem te machuca, te maltrata. Muitas vezes estamos tão preocupados em mudar a vida do outro. E tudo o que precisamos para que comece uma mudança é mudando a nós mesmos, irmãos. Por isso, seja calmo como uma ovelha, prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Transforme esta mensagem em atitudes e com certeza você vai entender a simplicidade e o tremendo poder do Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor? Aplauda o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Enquanto alguém aqui do ministério já pode ir puxando alguma coisa, eu queria que nesse momento você curvasse sua cabeça e vamos conversar com o Senhor. Eu posso não entender o porquê exatamente o Senhor me pediu que falasse sobre esse texto, mas com certeza a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então, pessoas aqui precisavam ouvir isso. Lembre-se de uma coisa: em toda e qualquer situação, você pode e deve ser uma bênção. Portanto, por pior que seja o contexto que você está vivendo momentaneamente, por mais difícil que seja o relacionamento, diga: Senhor, como eu posso ser uma bênção na vida dessa pessoa? Como eu posso ser uma bênção? Talvez hoje você conviva com um irmão teu de sangue na tua casa, que é muito difícil a convivência, que só você e Deus sabe o quanto é difícil dialogar, o quanto ele não te escuta, o quanto ele age para atrapalhar a harmonia dentro da casa. Mas o Senhor está dizendo: apesar disso, você pode ser uma bênção na vida do teu irmão. Talvez, meu irmão, você hoje tenha dificuldade quando você está se arrumando para ir para o teu trabalho, porque ao teu lado você tem um lobo, uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa que agride de maneira gratuita, uma pessoa que machuca, uma pessoa que maltrata, uma pessoa que te humilha, uma pessoa que não reconhece nada de bom que você faz. E o Senhor está dizendo nesta palavra: meu filho, mesmo nessa situação você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa. É possível que você conviva na tua vizinhança com um lobo, e você já se questionou: Senhor, com tanto lugar para essa pessoa morar, ela tinha que morar do meu lado. E o Senhor nessa noite está dizendo: meu filho, mesmo na vida dessa pessoa que só quer o teu mal, você pode ser uma bênção na vida dela. Você pode ser uma bênção. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, vocês vão conviver com pessoas muito complicadas, com pessoas difíceis. E quando Jesus está falando de lobos, irmãos, não está falando apenas de pessoas do mundo, mas está dizendo que mesmo dentro da igreja do Senhor, alguns porque foram machucados, porque foram feridos, porque aprenderam as lições erradas, porque foram moldados por essa sociedade violenta, iriam nos machucar dentro da igreja. Iriam nos machucar mesmo nós trabalhando no mesmo ministério. Mas o Senhor está dizendo: mesmo assim vocês podem ser uma bênção na vida dessas pessoas. O evangelho que plantei no coração de vocês os capacita, os habilita para viver esse tipo de situação também. Você pode ser uma bênção na vida de quem te maltrata. E no versículo 19 e 20 de Mateus 10, veja o que Jesus diz. Escute: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer,
Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Irmãos, tem horas que nós estamos elaborando na nossa mente que resposta eu vou dar uma resposta à altura. Ele vai ver o que eu vou falar. E você começa a calcular as palavras no sentido de devolver, de atingir, de ferir também. Jesus está dizendo a ele: vocês são ovelhas. Quando forem agredidos, quando forem machucados, confie que eu vou dar resposta. Eu sou o pastor de vocês, eu sou o pastor de vocês. O Espírito Santo que habita em vocês mostrará exatamente o que e como vocês deverão responder. Não sejam impulsivos, não adotem o temperamento de lobo, vocês são ovelhas minhas.